Oi, eu sou a Tati Alencar, de volta com mais o seu podcast, que é o nosso Pod Center. E hoje eu quero pedir desculpa para vocês mais uma vez, porque o Diego, né, que é o nosso comandante Diego, que sempre está mandando muito bem aqui, está nos bastidores, logo, logo ele volta. Então, eu estou assumindo aqui mais uma vez, nessa missão maravilhosa, com essa equipe show nota 10. E também pedir desculpas porque eu tô meio fanha. Esse clima, esse tempinho, a gente fica resfriada mesmo. Mas o importante é que tem conteúdo e conteúdo bom, porque agora comigo está ele, que é biomédico, especialista em harmonização facial. E tem também que eu achei bacanérrimo, que é a estética regenerativa. Então, bem-vindo, doutor Felipe Queiroz. Olá, tudo bem? Como você está? Agora melhor. Queiroz, meu sobrenome, né? Será que a gente é parente? Acho que sim, viu? Que meu é Alencar Queiroz. E estava me contando que o seu Queiroz também é de Minas, como o meu, É. né? Tanto meu pai quanto a minha mãe vieram de Minas. Ah, eu sou goianiense, meu pai é goiano, mas a minha avó que veio do Queiroz é também mineira, era, né, Legal. mineira. Gosta de pão de queijo também? Oh, Muito bom. não, gente, que delícia. Tudo de bom, né? Aliás, a Maravilhoso. culinária mineira é muito rica, como a culinária goiana também. A gente se Sim. parece muito, o povo goiano com o mineiro, Sim, né? bastante. Eu amo pão de queijo e não consigo ficar sem. Toda Não, semana tem que estar dois. ali, no café da Dois. manhã. Ai, que delícia, né? A gente está falando em comida, a gente está falando em cultura, e a gente tem uma cultura muito forte, doutor Felipe, aqui no Brasil, de se cuidar, Sim. né? Cada vez mais. Eu até trouxe uns dados aqui nos programas anteriores, aonde o Brasil é o segundo país no ranking de harmonizações, de estéticas, de preocupações em você se apresentar melhor para você mesma, sobretudo para o mercado. E aí eu queria saber de você. Como que você enxerga esse crescimento desse mercado de harmonização tão falado, né, cada vez mais? Como que você está enxergando, isso hoje aqui no nosso país? Então, no Brasil tem aumentado bastante a procura já faz alguns anos. Se a gente compara com outros países, principalmente ali europeus, muitas pessoas não cuidam da pele, não preocupam com essa questão do gerenciamento do envelhecimento. No Brasil tem aumentado bastante. E os homens agora estão cada vez mais também participando ali daquele público, para se envelhecer bem. Nós falamos a estética regenerativa. O que que vem a Isso. ser estética regenerativa? Que é um termo para mim, diferente. Então, a estética regenerativa parte do ponto do que a gente tem que começar a reativar nossas células que começam a ficar mais lentas com o processo do envelhecimento. Então, conforme todo ser humano vai envelhecendo, a gente tem uma diminuição na produção de colágeno, elastina, o ácido hialurônico. Então, a gente vai notando alguns sinais, como as linhas finas começam a aparecer, a gente começa a notar mais flacidez, diminuição no contorno, principalmente aqui na mandíbula, aquele famoso bulldog Uhum. começa a aparecer. Então, essa parte da estética regenerativa vem para a gente ativar as células que começaram ali a ficar mais lentas. E com isso a gente inicia essa produção do colágeno de forma natural pela pele, de uma forma que a pessoa tenha uma pele mais bonita, envelheça de uma forma mais lenta e mantenha a anatomia e as características dela sem alterar muito. Nós já vimos ali no passado aquelas pessoas que usavam muito preenchedor sem cuidar da Uhum. pele. E mudavam muito a fisionomia, a pessoa começava a se estranhar. Então a gente entrou com esse parte da regeneração para a gente trazer uma melhora da autoestima sem alterar essas questões que incomodam. E a partir de que idade já pode se prevenir, já pode se cuidar? Porque eu vejo cada vez meninas mais jovens, né, fazendo procedimentos estéticos. O ideal é a partir de que idade? Eu recomendo ali que pelo menos a partir dos 25 anos a gente já inicie os cuidados com a pele. Para principalmente o botox preventivo, para impedir aquelas marcações na testa, a Uhum, região da glabela, aquela ruguinha do bravo, os pés de galinha, para aquelas uhum. pessoas que estão toda hora sorrindo, tem uma expressão bem forte, e cuidar ali da qualidade de pele. Então, um bom skincare associado ao home care, to- colocando ali os ativos que a pessoa precisa de fato, sem exagerar, e manter ali pelo menos um cuidado anual para o resto da vida. Estética é para sempre, não é só um momento. Ah, isso é importante, a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. E o que eu vejo muito também, doutor, tão novinho, né? É, Já estava me contando ali, super jovem, já tão especializado. E eu queria saber também sobre por que as pessoas estão ficando sempre com a mesma cara? O que que fazer? Porque às vezes é o efeito manada, né? isso. Aí você abre o Instagram, as redes sociais, você vê alguém ali com aquela cara, você quer exatamente igual.
que tem que ser feito para que você não fique sempre com aquela boca assim, né? E que eu tenho vejo que, lógico, tem coisas lindas, mas para não cair no mesmo, assim, para que tenha realmente uma noção. Eu sei que o profissional é muito importante, como É, você, eu vi fotos das muito. suas clientes maravilhosas, mas o que fazer para sair desse efeito aí que tá todo mundo meio igual, assim? O problema que está acontecendo agora é que as pessoas querem um resultado rápido, imediato. Então, vai depender muito do profissional, o que ele acredita, é Uhum. claro, né? Mas acabam preenchendo e preenchem todos de uma forma igual. Então, deixam a mandíbula super marcada, a malar super marcado, Uhum. e eles não buscam realçar os pontos naturais da pessoa. Buscam colocar a pessoa ali num padrão, numa forma específica. Então, deixar tudo bem marcadinho e não tratam a pele. Tá. E com isso a pessoa tem a perspectiva que a pele melhorou, o envelhecimento melhorou, mas funciona igual um balão. Vai enchendo, 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 até que a pessoa perde aquela naturalidade. Principalmente a parte do bigode, que é muito comum. Uhum. Todo mundo que vai lá e quer preencher o bigode, pelo menos ali 2 vezes por ano. Algumas pessoas 1 vez por ano. E o problema dessa região é que é uma região muito móvel, então toda a gente está sorrindo. Então esse preenchedor ele é um gel. Ele vai sair dessa região e começa a acumular aqui na parte da bochechinha. E Entendi, aí que aquelas pessoas sorriem, a gente nota que ela tem um preenchedor e um acúmulo. entendi. E o envelhecimento acaba ficando mais marcado, porque o preenchedor Uhum. ele pesa. Então aí que tá esse momento a gente começar a olhar para o cuidado da pele, para esse envelhecimento não acontecer. Eu falo que é mais fácil prevenir do que tratar depois que a região já teve o derretimento. Certeza. Agora, só me contando que ainda é muito mais forte o número de mulheres do que homens, apesar que eu acho que cresceu bastante, né, a Cresceu, procura de homens também por esse cuidado, né, doutor? cresceu. Cresceu bastante, mas ainda em relação às mulheres, elas acabam ganhando. Ali no consultório, 98% do público é mulher ainda. Quando vai um homem, geralmente é marido, namorado, mas eles estão começando a cuidar da pele, pensar no skincare que muitos acabam não fazendo, mas conversando com calma, começando a introduzir um produto aqui, o outro ali, eles vão acostumando. É tudo questão de costume ali na rotina. E por você ser homem, existe algum preconceito? Por exemplo, se um homem vai procurar, geralmente é tão acostumada à mulher, né, biomédica, Sim. tal. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Tem alguma história que você possa lembrar e contar pra gente aqui, se é que aconteceu? Em relação a ser homem, nunca aconteceu. Já aconteceu referente à minha idade. Já. Ah, Já acharam e que eu era como foi? estagiário, aí eu tive que mostrar o diploma de especialização, tudo, aí a pessoa ficou tranquila. Mas acontece. Principalmente Acontece. porque eu entrei cedo na Aham. faculdade. Então, ainda cuido do meu rosto todo santo dia. Então, o envelhecimento acaba sendo um pouquinho mais lento. A gente passa uma idade que a gente não tem. É, exatamente. Aí automaticamente a pessoa acha que você não tem experiência o suficiente, Exatamente. né? Porque eles associam muita experiência com idade. É, E muitas vezes não está relacionado a isso. exatamente. O que que a gente pode fazer em casa, doutora? De repente, quem está te assistindo aqui, quem está nos assistindo, não tenho, às vezes, uma situação financeira para ir, ou tô longe. Tem alguma receitinha que você pode passar para que a gente possa usar em casa, assim, para manter a pele mais cuidada? Então, o primordial ali para a gente gerenciar bem o envelhecimento, que não pode faltar nunca, é o filtro solar. Isso é E não importa a importante. marca do filtro solar, você tem que usar um bom filtro solar, de preferência com o FPS a partir de 30, e reaplicar durante o dia, que não Hum, adianta passar ali só de manhã e a uhum, parte da tarde, que é o período que o sol está mais forte, acabar não passando. Então, primordialmente, o filtro solar que cabe no seu bolso e também seja um que encaixe ali com a sua pele. Você não pode comprar um filtro que tenha muito óleo e tem uma pele oleosa que vai piorar acne, cravinhos vão começar a aparecer mais, textura na pele, então tem que ter essa perspectiva, é o primordial. E hidratação, sempre. Principalmente tem pessoas que acham que pele oleosa não precisa de hidratação, e é o é. contrário. Precisa de muita hidratação, só que uma hidratação correta, sem óleo. Com ativos que vão atrair água, manter água na sua pele, sem fazer oclusão que causa aquelas acnes, inflamações. Hum. Isso é o primordial. E depois, conforme o orçamento vai aumentando, a gente coloca ativos ali para cuidar de alguma coisa que te incomoda, seja manchas, acne da oleosidade, ou até mesmo alguma coisa para ajudar a estimular colágeno ali no dia a dia. A água também é muito importante para a pele, né? A água é primordial, manter pelo menos uns 2 litros. Claro que isso altera um pouquinho Uhum. de acordo com o dia. Vamos supor, estamos num dia mais quente, você vai tomar mais água. Fez atividade física, mais água. Tá um dia mais frio, vai tomar um pouco menos de água, mas manter ali pelo menos em média uns 2 litros. Para tudo que o corpo faz, toda a parte do metabolismo, a produção de colágeno,
para regenerar a pele, precisa de água, porque a água faz parte de tudo que a célula faz. Dentro da célula, a maior parte é água. Então, a gente precisa manter a célula bem hidratada para que ela consiga realizar as funções dela. Senão, ela não vai trabalhar Maravilha. da forma que ela precisa. Eu sempre falo, E gente, aí, a água pra gente tudo. reduz qualidade de pele, reduz o resultado estético. Então, tem pessoa que não toma água, quer manter o botox por mais tempo. Não vai acontecer, pode durar menos. Então, tem que manter tudo certinho, até a alimentação. Inclusive o pós, né? A gente estava falando sobre Isso. a importância do tratamento, mas o pós é tão importante quanto, né, doutor? O pós é a parte mais importante, porque um pós errado pode acabar ali com o procedimento. Principalmente o que acontece hoje em dia, a aplicação de bioestimulador, e a pessoa esquece e toma um anti-inflamatório, cataflã, Hum. ibuprofeno, e isso vai reduzir a resposta inflamatória, que é o que vai gerar o colágeno. Então, o resultado acaba reduzindo drasticamente em alguns casos. E qual que é a maior queixa das mulheres, já que a gente está falando que é o maior público mesmo, qual que é a maior queixa quando te procuram? A principal queixa é derretimento facial, então a pessoa começa a notar o rosto mais derretido, Sim. Por que que principalmente isso ali. acontece, gente? Além da lei e da física. Não é justo com nós A meninas. gravidade não ajuda, nem o hormônio. Porque quando chega ali no período que a mulher entra na menopausa, que a gente tem redução de alguns hormônios Aham. importantes para a atividade das células, o colágeno, além de reduzir drasticamente, toda a sustentação diminui. Então, a pessoa ela começa a ver essa parte, principalmente essa parte medial, caindo. Então, começa a aparecer Uhum. o bigode, aquela linha da olheira também começa a aparecer, e o famoso Jaws, que é aquele bulldogzinho, que é a Uhum. principal queixa ali das mulheres. E é importante associar ali no tratamento estético, se necessário, reposição hormonal em alguns casos. Então, a gente Hum. encaminha para fazer essa reposição, por quê? Quando os hormônios estão muito baixos, a pessoa responde de uma forma mais lenta. Então, é importante manter eles estáveis. Tá. E para quem não pode tomar hormônio, como no meu caso, o que que faz? Então, aí existem outras opções. Tem Ah. alguns ativos naturais que ajudam a manter ali, pelo menos, parte dos hormônios um pouco mais regulados e entender que sua pele vai responder de uma forma mais lenta. Então, vamos supor, precisaria de 2 sessões, vai precisar de algumas sessões a mais de acordo com essa resposta do seu corpo. Mas tudo isso é resolvido ali no consultório, a gente faz todo o protocolo, o planejamento, para a pessoa ter um envelhecimento mais lento e envelhecer bem. Porque não tem como a gente parar o envelhecimento, mas tem como a gente Sim. envelhecer bem com o espelho. Olhar pro espelho e gostar do que você tá vendo. Exatamente. E quando a pessoa te procura e chega ali com aquela foto, olha, eu quero ficar igual aqui, e de repente você vê que não tem nada a ver, que não dá para fazer aquilo. E aí, como lidar com esse perfil? O que acontece muito é com boca. A pessoa Ah. traz e fala, eu quero uma boca assim. E a gente tem que entender que a boca, com o preenchimento, a gente não altera muito a anatomia da boca. Então, se a Uhum. pessoa tem um arco do cupido menos definido, a gente consegue acentuar um pouco, mas não vai deixar igual da sua colega, porque a anatomia é diferente, a gente tem que respeitar ela. Quando a gente não respeita a anatomia, é o que acontece naqueles casos que o preenchedor da região da mucosa vermelhinha, ele passa para essa região da pele, e a pessoa fica Ah, com aquele sim. aspecto de elevação do lábio, que as pessoas chamam de bico de pato, Uhum. que é quando não ocorre esse respeito ou coloca muito produto em uma única sessão. Porque quando o lábio é muito fininho, a gente faz um planejamento. Então, coloca um ml, aguarda a regeneração, cicatrização, depois coloca mais um conforme a pessoa vai respondendo, e sempre esperando ali um tempo ideal entre as sessões, porque a gente não pode colocar muito em uma única vez, senão isso pode acontecer. Tem algum perfil de pessoa que não pode fazer harmonização? Existe alguma contraindicação? Ou Ex- todo mundo está apto para fazer? Não, existem algumas contraindicações, sejam elas que são Por exemplo, absolutas, que a pessoa nunca vai poder fazer, e algumas que pessoas, desculpa, não entendi? vamos supor, a pessoa tem algumas contraindicações absolutas, que a pessoa nunca vai poder fazer. E existem algumas que são temporárias. Por exemplo, a Hum. pessoa está gripada, a gente recomenda dar um intervalo até ela melhorar. Porque se a gente coloca o preenchedor, devido a esse processo inflamatório que o corpo já está passando, pode aumentar o inchaço. Uhum. Existe uma coisa chamada ETIP também, que é o edema tardio persistente, que acontece em algumas pessoas que já têm histórico de inchar. Então, o corpo ele começa a reconhecer aquele preenchedor como algo estranho. Então, ele Uhum. vai gerar um processo inflamatório e inchaço. Então, são pessoas que já têm esse histórico inflamatório de edema, que é o inchaço, já tem acúmulo de líquido no membro inferior, a gente já fica atento, principalmente na área dos olhos, preenchedor de olheiras, Uhum. que nem todo mundo é indicado. Então, se a pessoa, por exemplo, tem flacidez na área dos olhos, a gente primeiro prefere tratar a flacidez, deixar a pele bem firme para depois preencher. Porque senão a gente aumenta o risco da formação daquela bolsa,
que é o acúmulo de líquido. Ele tem que usar o produto correto também. Todas as regiões do rosto têm um produto ideal. Pessoas que têm doença autoimune também, dependendo da doença, a gente precisa de uma liberação do médico que está cuidando dessa questão autoimune da pessoa. Em alguns casos, a pessoa acaba não podendo fazer o procedimento até estar estável, porque a gente gera um processo inflamatório, isso pode desencadear toda uma cascata no corpo da pessoa, porque o rosto ele não está desconectado do corpo, é tudo uma coisa só. Tá ligado, né? Exatamente, a pele é um órgão, então a gente tem que respeitar isso, tá? Maior órgão, inclusive, né? Exatamente. E tem alguns casos que as pessoas têm o famoso PMMA. Nesses casos a gente não pode. Vamos falar disso, gente. Quando foi que se regularizou, que para mim não é regularizada? É regularizada? A Anvisa ainda permite. Ainda Saiu uma permite? matéria recentemente que ela E por que permite, as mas pessoas com ainda indicações insistem em certas. colocar? Ele é recomendável, doutor? Com as indicações certas, em alguns casos, sim, mas ele ainda entrou em muito desuso devido ao ácido hialurônico que surgiu, com ótima qualidade, sem tantos casos de complicações comparado ao PMMA, porque o PMMA, o problema dele é que em algumas pessoas ele pode desencadear uma resposta que pode gerar uma lesão até deformação na pessoa. Entendi. E ele é permanente. Colocou, não sai. Então, se o paciente tem um PMMA em alguma região do rosto, a gente não mexe naquela região para a gente não desencadear nenhum processo inflamatório que pode ativar e gerar uma lesão local. Geralmente, quando é preciso mexer nesses locais, tem que ser guiado com ultrassom e, em alguns casos, até cirurgia, tá? Para remoção. Mas só se realmente for indicado, pessoas que estão vendo ali um inchaço, algumas sinais inflamatórios na região que foi aplicado. Em outras regiões a gente pode fazer, vamos supor, alguns pacientes têm preenchedor na PMMA na região do sulco naso, que é a região do bigode chinês. Então a gente pode fazer bioestimulador em outras regiões, a gente só não trabalha aquela região em específico, tá? Ah, entendi. E você citou aqui agora sobre o ácido, né? Qual é a grande diferença e onde é usado o Botox e o ácido? Por que eles se complementam ou um é independente do outro? Então, depende muito da queixa do paciente. Qual a função exata de cada um? A toxina botulínica, que as pessoas chamam de Botox, que é a marca, vai servir para paralisar a musculatura. Então, aquelas caretas que a gente faz, sorri, marca o pé de galinha, faz cara de bravo e marca o bravo, não vai marcar aqui que eu tô com Botox. Mas vai impedir que a pele fique sendo marcada naquela região informe, como se fosse uma cicatriz. Já viu aquelas pessoas que levantam tanta sobrancelha que tem 3 linhazinhas nessa região? Então, o Botox vai impedir que isso aconteça. Mas o Botox tem que ser feito de uma maneira inteligente. Então, a gente tem que fazer nas regiões que estão marcando e outras regiões que a gente quer manter o movimento, principalmente na lateral da sobrancelha, a gente tem que evitar a aplicação nessas regiões. Só se realmente indicado para aquelas pessoas que têm a famosa ruguinha do Wi-Fi, nesse cantinho. Aí, do Wi-Fi, adorei. Exatamente. Aí a gente tem que entrar com Botox, mas de forma cautelosa, porque senão a gente gera o que a gente chama de pitose, que é aquelas pessoas que têm queda na pálpebra. Então, a gente tem que manter essa região bem arqueada para rejuvenescer a pessoa. Já o preenchedor, ele entra para revolumizar. Ele entra para revolumizar. Então, com o envelhecimento, a gente tem reabsorção dos ossinhos, redistribuição dos coxins de gordura. Então, a pessoa perde essa definição facial. E aí que entra o preenchedor, para a gente devolver esses contornos. Então, ângulo de mandíbula, malar, essas regiões que precisam ali de volume. Alguns casos, quando bem indicado, região de olheira, que não é para todo mundo, o queixinho, que algumas pessoas faltam. Sabe aquela pessoa que reclama da papada e quando você vê, ela só não tem um queixinho. Então, quando a gente devolve o queixo, a papada praticamente some, em alguns casos. Nossa, que maravilha. Eu já tive muita papadinha antes, até diminuí um pouco, até que tem um pouquinho, mas eu já tive bastante. E eu acho que vai envelhecendo, né? E vai sumindo com o tempo. Mas o queixo é uma coisa que eu acho bacana, que o meu queixo é curto. Exatamente. Eu gostaria até de fazer alguma coisa que nunca fiz nada, mas isso é importante, né? A gente faz avaliação. Tem papadas que são realmente gordura e algumas que é falta de definição, que a gente devolve o queixinho e o ângulo da mandíbula. A papada, praticamente, ela perde ali aquela queixa do paciente, porque ela acaba ficando bem discreta, porque era só questão anatômica mesmo de falta de ângulo. Maravilha. Só me falando sobre a chegada de um novo produto agora aqui no Brasil, né? Conte-me que milagre é esse que vai surgir, gente, que eu já tô de olho. Então, no Brasil já tem há bastante tempo um ácido chamado ATA, que é o ácido tricloracético, que a gente usa em casos específicos, para linhas finas, cicatriz de acne. E o problema dele é que ele tem o famoso downtime. Então, ele forma aquela cicatriz, não, aquela crosta na região, que fica mais escurecida, tem que evitar usar maquiagem,
Então a pessoa acaba ficando um pouquinho mais feia antes de ficar bonita. Uhum. E muitas pessoas que estão trabalhando na rotina corrida não têm esse tempo ali para perder e não podem ali com uma casquinha para o trabalho, porque trabalham com o público. Aí fizeram umas alterações químicas e um novo sal. Então, ao invés de ser um ácido, ele é um sal. Esse sal a gente faz a aplicação e ele não tem esse downtime da casquinha. Então, o paciente consegue retornar às rotinas normais de uma forma muito mais rápida e ninguém percebe que ele fez nada. E os resultados são muito bons, porque ele vai estimular colágeno e reduzir aquelas linhas finas. Principalmente na área dos olhos e região da testa, são regiões com ótimos resultados. E é uma região que é muito fina e envelhece mais rápido. E muitas pessoas esquecem de cuidar da região aqui inferior. Uhum. Então, ele ajuda muito nesse processo. Eu recomendo que as pessoas cuidem dessa região pelo menos ali uma vez por ano. Porque é uma região que, se você não cuidar, marca. E é a primeira região que marca. Exatamente. Sobre o sol, a gente falou do protetor solar, que é muito importante, inclusive para quem está assim com a luz, né? Às vezes as pessoas acham que o protetor solar é só para quem vai para o sol, e não é, né? Não. Essa luz no dia a dia, tudo é importante. Quem gosta de tomar sol, como eu, por exemplo, que eu amo tomar sol. Eu tenho melasma, acho que quem tem melasma sabe que não tem cura, mas tem Exatamente. tratamento, né? O que a gente pode fazer? Deixar de tomar sol, eu não acho que difícil, né? Principalmente num país tropical como o nosso. Agora a gente está no inverno, mas aí tem as praias, né? Tudo mais. Qual é o conselho que você dá para a gente que é mais assim, verão? Então, para quem tem melasma e um fototipo mais alto, que é o Ah. tom de pele um pouco mais escuro, é de preferência usar um filtro solar com cor, Uhum. porque a gente também tem que prevenir da luz visível, que pode pigmentar nesses casos. Quem tem um fototipo mais baixo, uma pele mais clarinha, pode usar com cor se tiver melasma, mas se não tiver, o filtro solar padrão ele já vai proteger. Porque a gente tem uma diferença nesse pigmento e acaba diferenciando a absorção. Então, quem tem um fototipo mais baixo, o principal dano é causado pela luz solar. Uhum. E quem tem um fototipo mais alto, então tem mais melanina, até a luz visível causa esse aumento da pigmentação, principalmente se tiver melasma. Então, filtro solar com cor de preferência. Se a pessoa puder usar com cor, é ótimo, porque ele vai proteger mais em todos os casos. Mas tem essas divergências, porque muda algumas questões químicas na pele, tá? E outra questão é, não tem como a gente evitar 100% sol num país como o nosso. Que o sol ali, principalmente no verão, meio-dia, tá queimando todo mundo. É proteger do sol, passar a reaplicar o filtro solar pelo menos ali de 2 a 3 horas. O que eu recomendo para quem usa maquiagem, agora nós temos aqueles pós compacto que tem FPS. E ele ajuda ali no retocar. Então vai no banheiro, retoca rapidinho para ajudar na proteção. Ou, por exemplo, tem a bruma, que é mais fácil, ela é líquida, você aplica nessa região. Então, fazer essa reaplicação constante. E evitar o sol ali depois das 10 e antes das 4 horas, tá? Algumas pessoas tomam sol, principalmente falando que querem tomar sol para aumentar a vitamina D. Tá. E a gente tem uma questão de risco e benefício. Se a pessoa pode tomar ali cápsulas de vitamina D, é muito mais vantajoso do que pegar o sol. Porque o sol, nós não vamos ter absorção de vitamina D? Vamos. Porém, a gente não pode estar com filtro solar, porque senão a absorção ela diminui bastante. E a gente tem um risco ali, principalmente para quem tem um fototipo mais baixo e histórico, o câncer de pele, que é uma coisa muito prevalente no Brasil. Mas aí tá? também acho que entra o bom senso, né, doutora? Tipo Isso. assim, aquele solzinho, acho que até às 11, depois das 5, tudo bem. Porque também é muito Isso. chato. Eu já tô defendendo minha parte, que eu já tô defendendo meu lado. Não, Porque eu amo sol. 100% sem não tem como ficar. E o sol ele é importante, principalmente para as questões mentais, para a gente ter energia, ter o ânimo. Então, mantendo as questões, o horário antes das 10, depois das 16, é mais tranquilo. Você falou uma coisa muito bacana sobre hormônios, né, nas mulheres. E por que o homem tem melasma também? Que eu já vi em vários. Então, o melasma ele é uma função multifatorial. Ele vai ser devido a alterações hormonais e alterações da própria característica da célula que produz o pigmento, que é o melanócito, que ele é mais hiperreativo, então ele produz mais melanina a qualquer estresse. E geralmente é acompanhado ali de histórico familiar. Então a mãe tem, ou a avó tem, e ele tem tratamento. Mas o tratamento ele tem que ser contínuo e nós temos que lembrar que o tratamento tem que ser feito de forma suave. Aqueles antes e depois que você vê que a pessoa fez uma sessão e em uma sessão clareou ali 70%, 80%, é arriscado porque nesses tratamentos, geralmente, eles são muito agressivos para remover todo o pigmento.
E se a gente vai com mais cautela, o resultado ele demora um pouco mais para aparecer, mas ele dura mais tempo. Tem pacientes que fazendo esses tratamentos de uma forma mais cautelosa, ele consegue ficar sem mancha ali por 3, 5 anos, mantendo os cuidados de forma correta. E a gente tem que lembrar que o home care ele é fundamental. Nos casos de melasma, a gente recomenda ali trocar alguns ativos pelo menos a cada 3 meses, porque a pele ela pode acostumar, porque ela é esperta. Então, ele estava deixando de produzir a melanina e agora, como ele já entendeu como funcionam esses ativos, ele volta a produzir novamente. Então, a gente tem que ir trocando para ele não se acostumar. E tomar muito cuidado, que eu vejo hoje, com a hidroquinona, que as pessoas usam de uma forma ali Sim. desenfreada. Aliás, primeiro quero pedir desculpa que eu tô no tosse aqui, gente, é resfriado. Então, vocês vão me desculpando aí, doutor, e você que está nos assistindo, porque não tem jeito, Esse né? tempo frio. Esse tempo frio, eu tô vendo os bastidores, também tá todo mundo assim. É assim mesmo, é o coral do... E da hidroquinona, eu sei que, acho que nos Estados Unidos e alguns outros países, ela é proibida. Por que ela é liberada aqui no Brasil? Então, com as indicações certas e o uso correto, ela é segura desde que a pessoa faça bonitinho. Só que a maior parte das pessoas compra na farmácia sem uma receita, sem uma indicação, que é uma coisa que não deveria acontecer. E ela vai usar ali de forma crônica. Então, não vai usar somente um mês, 2 semanas. Não, ela vai manter o uso. Tem pessoas que usam por um ano. E aí, ela gera muita lesão nas nossas células, porque ela é muito irritante. Então, em alguns casos, pode causar o rebote, a piora da É o mancha. efeito rebote. Explica aí o efeito rebote para quem está assistindo, porque às vezes não sabe o que é. O efeito rebote é quando a gente tem a melhora da mancha, redução ali da pigmentação, e devido ao processo inflamatório gerado, a célula vai voltar a produzir a melanina, só que de uma forma mais intensa. A melanina é o que dá cor à pele. E de uma forma intensa, ele vai causar aquela mancha, que é a divergência ali da tonalidade entre a pele que está mais escura, da mancha, e a outra pele normal, que não tem a mancha, tá? E a hidroquinona, ela gera muita inflamação, e em alguns casos ela pode gerar também até um distúrbio chamado ocronose exógena. Nesses casos, o tratamento da mancha que foi gerado, ele é muito mais chato. Em alguns casos, a gente não consegue reduzir 100%, porque aí já foi gerada uma lesão intensa Então, na o uso pele. contínuo da hidroquinona não é recomendável. Nunca. Qual é o tempo certo para se usar? Vai variar muito da indicação e o que a pessoa precisa, mas raramente passa ali de um mês, tá? E proteger muito do sol, porque ela irrita muito. Usar ativos calmantes para a gente manter a pele bem hidratada e não tão irritada, porque senão a gente pode ter a pior. E lembrando que ela diminui a pigmentação, reduz a mancha, só que depois que parar o uso dela, a gente tem que trocar os ativos para continuar esse efeito, porque senão a mancha volta. Porque essa célula já foi acostumada a produzir muito pigmento. Então, a gente tem que manter sempre essa produção de pigmento mais baixa, com ativos. Então, home care ali para o resto da vida. Falar nisso, você faz esse home care, a gente estava falando, né? Como que funciona? A gente começou a falar, pincelar, vamos aprofundar nesse assunto aí. Então, durante a consulta, o paciente chega, fala sobre as queixas, e a gente pergunta como está o home care dele. Para algumas pessoas, skincare, que home care é um nome mais técnico. A gente pergunta o que ele faz, o que ele usa, e conforme as queixas da pele, da qualidade da pele do paciente, a gente vai indicar os ativos que ele deve usar, os produtos. E a gente receita o produto de forma manipulada para conseguir encaixar todos os ativos que ele precisa naquele momento. E a gente vai trocando conforme o paciente vai evoluindo no tratamento, as necessidades vão mudando, porque a gente vai envelhecendo, a necessidade muda. Uma hora o problema é a oleosidade, no futuro, quando a pele está mais senil, já está um pouco mais envelhecida, a pele já fica mais seca, então a gente tem que fazer toda essa alteração. O home care inicial nunca é igual ali do final da vida da pessoa, ele vai mudando. A gente tem que começar a colocar ativos que vão estimular colágeno, peptídeos, o famoso retinol, quando bem indicado, e se a pele não é sensível, tá? E a gente vai também colocar nesses produtos ativos que ajudem o procedimento que ele realizou. Então, vamos supor, fez um bioestimulador, colocar peptídeos, ativos que vão ajudar a estabilizar o colágeno, diminuir a degradação do colágeno, porque a gente tem algumas enzimas na nossa própria pele que degradam o colágeno que a gente produz, principalmente quando a pessoa bebe, pega muito sol, que acaba ativando. Isso é interessante. Não, quem bebe tem uma parcela maior aí de envelhecimento? Tem. Porque além de todo o corpo ficar mais desidratado, ele é muito oxidante. O que seria oxidante? Ele vai lesar a parte interna da célula, principalmente o DNA. E com isso a gente consegue notar que a pele fica mais envelhecida. Então a gente nota mais textura, a pele em alguns casos mais seca,
O Mais cigarro craquelada, também, né, eu o acho que cigarro é o prejudica número bastante. 1. É, Atrapalha tudo, porque a nicotina do cigarro, ela vai causar uma vasoconstrição na pele. Então, o vasinho que ele era maior, ele vai ficar bem pequenininho. E ali não vai chegar nutriente para sua pele. Então, ela vai trabalhar de uma forma muito mais lenta e envelhecer muito mais rápido. Tem alguns estudos que comparam gêmeas, uma que fuma e outra que não. A gente consegue ver que o envelhecimento é é muito mais drástico, né. acentuado. E a pele fica mais manchada, Sim. tudo, o cabelo, unha muda completamente. E quem fuma e faz procedimento estético também atrapalha. Principalmente botox, porque pode reduzir a duração do botox de uma forma bem drástica, viu? Caramba. Agora vamos falar um pouquinho sobre a acne, né. A acne na adolescência eu já tive muita acne na Ah, adolescência, também. né, aí ocasiona aqueles furinhos, Sim, né, as na pele, cicatrizes. dependendo da cicatriz. O que que é bom para tratar? E outra pergunta linkada a essa, aquele famosinho remédio que resseca os lábios, que diz que é muito bom, ainda é recomendável para quem tem É, bastante acne? ele é, principalmente para quem tem acne grau 3 para cima. Hum, Nesses casos, a gente tem uma lesão maior, uma inflamação maior, então os ativos tópicos eles não vão resolver. Aí tem que entrar ali com esse medicamento, conhecido uhum, como muito com a Roacutan, que é a isotretinoína, sim, e usar da forma correta e fazer todos os exames, que também não pode tomar ele sem fazer nenhum exame, tem que fazer todos os exames de forma correta, pelo menos ali, obrigada. alguns casos de forma mensal, outros casos a cada 2, 3 meses, vai variar muito da pessoa. E também, nos casos onde há formação da cicatriz, de acordo com o fototipo da pele, a coloração, a gente tem alguns tratamentos que podem ser um pouquinho mais agressivos dentro da própria cicatriz para fazer a produção de colágeno e levantar aquele tecido. Uhum, Há tratamentos que vão de uma forma mais lenta para peles que têm um risco maior de manchar e a gente vai estimulando de forma interna para levantar aquela cicatriz. Então tem a parte da cicatriz, tem a depressão, então a gente trabalha nessa parte para levantar. tá. E nesses casos, a pessoa tem que entender que o tratamento, ele é contínuo. Em alguns casos, a cicatriz ela não sai 100%, tá? Porque algumas cicatrizes são muito profundas. Então, se a gente chega muito profundo, a gente pode gerar uma coisa que se chama cicatrização. E a cicatrização ela é diferente da regeneração. Na regeneração, o tecido ele volta da forma que ele era. Na Tá. cicatrização, forma uma cicatriz, que pode ser mais elevada naquela região. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, quando bem indicado, tanto esses procedimentos quanto a isotretinoína são ótimos. Eu mesmo tomei a isotretinoína, eu amei. Tomei por 1 ano. Minha pele era muito oleosa. Ainda É. é, só que eu ainda faço controle todos os dias. Muito retinol. Mulheres grávidas podem, fazer harmonização, podem, estar se cuidando ou não é recomendável? Então, um fato importante da isotretinoína que eu não comentei é que mulheres grávidas não podem tomar. Assim Hum, como o retinol, o Vitacit, Vitanol A, que está muito em moda, principalmente em algumas redes sociais. Se a pessoa está grávida, isso pode gerar uma alteração no feto. Então, não pode de forma alguma. Por isso que tem um controle ali com uhum, contraceptivos nesses casos. Em procedimento estético, vai variar muito do procedimento. Então, em alguns casos, por exemplo, botox e algumas substâncias aplicadas, a gente prefere evitar, tá? A não ser que haja liberação ali pela parte do ginecologista obstetra, tá? Mas é bem raro. entendi. Um Pode um pode fator que eu hã. acabei esquecendo é que ela não pode realizar alguns procedimentos, mas ela pode cuidar da pele. Então, fazer peelings, microagulhamento, cuidar da pele para não dar mancha, porque em alguns casos a paciente já tem histórico de melasma, então pode piorar o melasma. Uhum, Então, a gente tem esses fatores que podem ser feitos. Agora, alguns injetáveis, a gente tem algumas ressalvas. tá certo. Você falou do microagulhamento, eu sou uma adepta ao microagulhamento, eu amo o Baby Glow, eu acho que trabalha bem a pele. Para que é recomendado? Deixa o pessoal entender, porque você vai falar: "Ah, o que que ela faz?". Eu faço isso, eu faço Baby Glow e tem dado muito certo para minha pele, ainda não usei botox, mas tô chegando lá no caminho. E o Baby Glow, para que que ele é recomendado? Para que as pessoas possam entender. Então, o Baby Glow, as pessoas usam pigmento junto com o microagulhamento para resolver algumas questões de manchas nas Uhum, pessoas. O problema dele tá para aquelas pessoas que pegam sol. Porque a gente faz o quê? Algumas esses profissionais eles vão aplicar para esconder, camuflar uhum, essas manchas. Porém, se você pegar sol, sua pele ela vai escurecer um pouco e pode mudar essa tonalidade, principalmente quem faz na olheira. Então, certo. aquela região fica mais clara e o Uhum, rosto fica mais escuro. O ideal é que tenha um microagulhamento, mas microagulhamento com ativos. Aí os ativos eles são variáveis, vai variar muito conforme a queixa do paciente. Nós temos ativos que vão ajudar a clarear,
ativos que vão ajudar no estímulo de colágeno, ativos que vão melhorar poros, tem 30 mil tipos de ativos que vão ajudar ali conforme a queixa. Nós temos agora o famoso PDRN, que é muito importante. PDRN? PDRN, Nome e sobrenome. ele faz parte agora da estética regenerativa. Ele é um pedacinho do DNA que foi obtido de uma célula específica do salmão. E ele é aquele famoso esperma do salmão. Sim, vi muito falar, vi muita reportagem disso. E ele vai ser importante na pele para ajudar o estímulo de colágeno, ele também melhora os vasinhos na nossa pele, então ele vai estimular mais vascularização, que traz nutrientes para a pele, que é importante, diminui a pigmentação, então a produção da melanina, e também ele é antioxidante, então vamos supor, a pessoa fuma, ele vai ajudar a controlar esse estresse oxidativo do cigarro. Não reduz 100%, mas ajuda nesse processo. E ele é ótimo para associar com tratamentos como bioestimulador e outros procedimentos que estão relacionados ao estímulo de colágeno. Tanto é que eu gosto de realizar ele antes desses procedimentos, para a gente preparar essa pele para receber depois o bioestimulador. É sobre isso, gente. Exatamente. Então, ó, resumão da aula de hoje. Evitar cigarro, álcool, tomar água, protetor solar, tudo que a gente sabe e faz de conta que não sabe, né? Tem que fazer virar rotina. O que eu recomendo é, no começo, coloca no celular, passou 2 meses, começa a virar rotina, igual o filtro solar. No começo, você não está acostumado, acha chato, não quer perder tempo, mas depois de um tempo você acostuma, coloca na rotina. E o que eu recomendo é o home care. Faz depois de tomar banho. Porque a pessoa já está no banheiro, já faz tudo, depois deita. Isso. Não vai deitar primeiro, porque depois não vai fazer. Uma outra coisa, eu falo que sempre, quando a gente faz musculação pro corpo, você trabalha o corpo. Quando a gente faz as massagens, ajuda, reduz alguma coisa? Você fazer massagem facial? Não, o que reduz é nos casos que a pessoa tem inchaço, edema. Tem que ser uma massagem feita da forma correta para ter a drenagem da região. Mas se a pessoa não tem um acúmulo de líquido, não vai ter grandes benefícios na massagem, tá? O que você não pode fazer é ficar pressionando o seu rosto, tensionando para baixo, tá? Mas sim, a massagem... sempre pra cima, né? Exatamente. Ou de uma forma gentil. Não apertando muito a pele. Tem pessoas que vão lavar o rosto e esfrega muito a região facial. E não precisa disso. Pode ser de uma forma bem gentil. De preferência ali, quando for lavar o rosto, não mais ali que 10, 20 segundos, para não agredir tanto o rosto também. Pescoço. Por que as pessoas esquecem tanto o pescoço e por que ele envelhece primeiro que tudo? Que raiva. Pescoço é uma região mais chatinha de tratar. Por quê? O que regenera, as partes da nossa pele que vai ser responsável por regenerar toda a parte do tecido, está no folículo onde tem os pelinhos. Onde nós temos ali no fundinho as células tronco, que são responsáveis por regenerar todo o tecido. Na região do pescoço, a gente tem menos folículos, então regenera de uma forma menos evidente e mais lenta que o rosto. E o pescoço, quando ele envelhece, ele nota de uma forma mais evidente porque ele é uma pele mais fina. Então, qualquer diminuição de colágeno, estruturação, principalmente essa região do ângulo, começa a se perder. Então, a pessoa começa a retificar o pescoço. Formar aquela papadinha, que não é uma papadinha de gordura, é de falta de estrutura. Sim. O ideal é que no pescoço a pessoa comece a cuidar ali quando começou a cuidar do rosto. Então, ali com uns 25, 30 anos... Protetor solar no pescoço também. Sempre. Skincare também. Bem como colo. Vai pegar sol, toda a região que for pegar sol tem que ter filtro solar, até parte do corpo, tá? As pessoas passam no rosto, esquecem do colo, da parte do pescoço. É claro que se a gente tá com uma blusa que tampa todo o colo, não vai ser necessário, porque a blusa ela vai estar protegendo. Agora tá com um decote, usa o filtro solar. Passa ele bonitinho, tem que reaplicar também. E essas regiões têm que ter uma hidratação. Hidratação e um home care específico, porque é uma região mais sensível que o rosto, então não posso usar a mesma coisa. Maravilha. Tá? Doutor, olha, eu ficaria aqui conversando com você, tão jovem, mas tão experiente, olha, deu uma aula aqui, tantos assuntos, é tão importante a gente, né, discursar sobre isso, entender um pouco mais, mas eu já quero te agradecer por ter vindo aqui hoje no Pod Center e deixar suas redes sociais para quem quiser te encontrar. Se alguém quiser me seguir, é doutorfelipe.queiroz. Lá eu posto e explico sobre todos os assuntos da estética para vocês entenderem melhor e ficarem mais dentro de como funciona todo o processo de tratamento. Porque eu falo que quando o paciente entende o processo, o resultado ele fica muito melhor. Porque ele vai entender cada parte e ter paciência de chegar lá no final. Que é um processo. Sim, quando a pessoa, principalmente, já tem o rosto derretido, ele tem que entender que é um processo para a gente recuperar tudo que caiu. E não é de uma forma rápida. Por quê? Você envelheceu 30 anos...
a gente não vai conseguir recuperar em uma única sessão. Então, tem que fazer os cuidados de uma forma ali contínua. E no meu Instagram eu posto tudo bonitinho para você entender e fazer parte desse processo. A avaliação é muito importante, né? Você chegar lá, avaliar Isso. e entender como funciona, a idade, cor. A Exatamente. cor também influencia, né? Muito. Por quê? Quando a pele ela tem menos melanina, por exemplo, o envelhecimento ele é mais acentuado porque não tem tanta proteção. Então você nota que pessoas que têm um fototipo mais baixo, elas envelhecem de uma forma pior se ela não cuidar, por exemplo, com filtro solar. Pegar muito sol, então a pele vai manchar, vai craquelar. Algumas pessoas que pegam muito sol têm uma marquinha vermelha que você aperta e tira, você nota que o vermelho sai e some. Aquilo já é uma lesão causada pelo sol excessivo. E em alguns casos não tem reversão, mas tem como amenizar, tá? Maravilha, doutor. Ó, protetor solar e Com bebam muita água. água. Obrigada, amei te Eu que conhecer. agradeço. Amei. Então, no próximo programa, vocês já vão ter aqui no próximo podcast, Diego. A Giane, é isso. Tirei ideia, gente. Beijo, obrigada, equipe. Fiquem com Deus. Beijos com barulho. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.